Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos, na qual nós estamos desenvolvendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes, hoje nós vamos adicionar alguns códigos HTML para que a gente possa prover recursos para cadastro de identificação do cliente e da identificação da forma de pagamento. Então, lá no nosso código HTML, após a seção do carrinho, que é a última seção que a gente tem dentro da main, eu vou teclar Enter 2 vezes e vou colar o código HTML correspondente às duas seções, que são a seção identificação e a seção pagamento. Após colar, nós temos aqui cerca de 100 linhas, então eu não vou comentar ela passo a passo, depois vocês podem olhar com calma, na documentação eu vou deixar, basta você selecionar, copiar e colar. Basicamente aqui o que a gente tem é uma seção com título, parágrafo que tem um texto descritivo e formulário para especificação do que a gente está trabalhando. Então nós vamos ter uma seção chamada identificação e teremos uma seção chamada pagamento. Basicamente é só isso. E o que a gente precisa fazer? No nosso CSS eu fiz o acréscimo dessa formatação aqui da tag H3 da seção de pagamento, e todo o código CSS é o mesmo que eu deixei já na aula anterior. Então, caso vocês tenham dúvida, basta ver a documentação da aula anterior, que tem lá o código CSS que a gente adicionou no nosso projeto, mesmo não tendo mostrado no vídeo, mas basicamente eu só adicionei código CSS, e daí a gente vai para a parte do código do JavaScript. Então, lá no final, bem lá no final, eu vou fazer Ctrl, ponto e vírgula, e vou colocar aqui que nós estamos trabalhando com a aula 18. Vou subir aqui um pouquinho para poder melhorar a visibilidade do código aí para vocês. Após salvar o nosso projeto, colocar lá o código HTML, eu vou observar lá no meu navegador como é que ele está. Percebam que após o Hero e após a seção de produtos, agora eu tenho aqui uma seção de identificação, que aparece um formulário, e mais lá para baixo eu tenho aqui uma seção de pagamento, que é um outro formulário a ser preenchido. Então eu preciso fazer a seleção dessas seções, esconder elas inicialmente e depois trabalhar o fluxo de navegação na minha aplicação para dizer quando elas devem aparecer e quando elas devem sumir. Então, lá no nosso código do JavaScript, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma const chamada section identificação, que vai ser igual a document.querySelect. A gente vai selecionar o que for da classe identificação. Vou fazer uma cópia dessa linha, Shift Alt, seta para baixo, section pagamento, pagamento. E aqui eu vou selecionar a classe pagamento. Então eu fiz aqui a seleção dos dois elementos, a section identificação e a section pagamento. Essa section identificação poderia ser section cadastro também, não tem problema. Inicialmente o que eu vou fazer? Ocultar elemento. Qual elemento eu vou ocultar? Section identificação. Vou copiar a linha para baixo e vou também ocultar section pagamento. Então, selecionei as seções, identificação e pagamento e ocultei cada uma delas utilizando as funções que nós já implementamos em aulas anteriores. Com isso, se a gente for lá no browser, depois de atualizado, Hero, produtos, e percebam que não está aparecendo aqui a minha seção de identificação, nem a seção de pagamento. Qual que é a lógica aqui nossa básica do fluxo de navegação? Se o usuário acessou o carrinho, e ele tem produtos no carrinho, se ele clicar no botão continuar, eu preciso passar para a próxima fase da continuidade do meu carrinho. Essa próxima fase pode ser forma de pagamento ou identificação. A gente é que estabelece o fluxo de navegação. A gente não tem aqui nenhum card do Trello com a instrução de qual é o fluxo básico da navegação. Por questão lógica, o usuário teria que se identificar, depois de se identificar, pagar. Porém, você pode inverter essa lógica. Ele pagar e depois se identificar para poder especificar os dados dele que vão ser usados lá para a geração da nota fiscal, para a identificação de qual vai ser o endereço para a entrega do produto. Então, a gente pode trabalhar qualquer uma dessas lógicas. Eu vou trabalhar pela lógica mais simples, que é identificação, pagamento. Ou seja, após clicar no botão continuar, eu quero fazer sumir tudo que está na minha tela e aparecer o meu formulário de identificação. Então, eu já sei que no meu botão continuar, eu preciso fazer algum tipo de ação. Então, basicamente, essa é a referência. A gente não tem aqui o seletor do botão continuar. Então, aqui mesmo nessa área do código que a gente está, eu vou criar uma const chamada btn continuar. Só que para não ficar muito vago, continuar, mas continuar o quê? Continuar o carrinho. Então, eu vou colocar o nome btn continuar carrinho. Vou fazer aqui um document.querySelector da classe btn underline continuar, que é exatamente o nome que está lá no meu botão do carrinho. Vou colocar um escutador de eventos para ele, que é o btn continuar carrinho.add event listener. Vou colocar aqui um escutador de evento para clique e vou utilizar aqui uma arrow function para poder fazer o processamento das minhas ações desse meu botão continuar carrinho. O que eu preciso fazer? Eu preciso
ocultar o carrinho, que é a section carrinho, e preciso mostrar a minha section de identificação. Então, mostrar elemento, section e identificação. Então, por enquanto, isso aqui é o essencial do fluxo. Então percebam que, se eu for para a minha aplicação, estou no carrinho, aqui a gente não está validando se tem produto ou não, cliquei no continuar, eu preciso me identificar para poder dar prosseguimento no andamento da minha compra ou finalização da compra. Após a identificação, quando eu clicar no finalizar cadastro, eu preciso ir para a forma de pagamento ou voltar para o carrinho. Mas aí, volto para o carrinho e depois quando eu continuar eu vou voltar para a identificação, vai ficar meio confuso esse fluxo. Mas pensem assim, depois da identificação eu vou para o pagamento. Então, após o finalizar cadastro, eu vou para a forma de pagamento. Então, a gente vai fazer essa provisão de função também. Então, eu vou criar aqui o const btn. Agora, eu tenho que finalizar cadastro. Então, eu tenho que ver o nome que está lá no meu HTML. Lá no meu HTML, percebam que eu tenho btn finalizar cadastro. Então, eu vou usar esse nome como referência. Então, btn finalizar cadastro é igual a document.querySelector da classe btn finalizar cadastro. Vou colocar um escutador de eventos, então vou aproveitar para copiar aqui, duplo clique no nome para poder selecioná-lo depois, colar aqui. Vou colocar o escutador de eventos, então após eu finalizar o cadastro, eu tenho que esconder a section de identificação e eu tenho que mostrar a section de pagamento. Na prática é isso aqui, esconder identificação e mostrar pagamento. Isso aqui a gente está fazendo o fluxo básico de navegação entre botões. Feito isso, vou voltar lá para o processo, acessei meu carrinho, cliquei em continuar, apareceu identificação. Cliquei em finalizar cadastro, apareceu pagamento. Agora eu preciso finalizar a compra. Quando eu finalizar a compra, eu tenho que fechar o pagamento e voltar para a minha tela inicial. Preferencialmente é esse fluxo que eu vou estabelecer aqui com vocês. Então a gente vai fazer o mesmo esquema. Inclusive eu vou copiar aqui essas linhas de códigos anteriores. Agora eu vou btn finalizar compra. Vai ser o nome do meu elemento, btn finalizar compra. Vou copiar e colar aqui para o escutador de eventos. E aqui é btn finalizar, não cadastro, finalizar compra. Btn finalizar compra. Após o clique, eu tenho que ocultar a seção de pagamento e eu tenho que mostrar elementos. Eu vou ter que mostrar a seção Hero com display flex. Vou copiar para baixo aqui e eu vou ter que mostrar também a seção produtos também com display flex. Então na prática é isso aqui. O meu btn finalizar compra, quando eu clicar nele, esconder a seção de pagamento, mostrar Hero e mostrar produtos. Então na prática é isso daqui. Então vamos fazer o fluxo básico aqui de navegação. Estou no carrinho, se eu continuar, eu preciso me identificar, após identificar, finalizar cadastro, após fazer as especificações ali de pagamento, finalizar compra, Hero, e voltei aqui para minha listagem de produtos. Então vocês devem ter entendido a lógica de navegação entre os elementos. Porém, a gente tem alguns problemas nessa nossa aplicação por ela ser uma aplicação SPA. Então, por exemplo, eu posso estar no carrinho, quando eu clico na minha logo lá do ícone da minha página para poder voltar para Home, a gente está fazendo aqui bem certinho o fluxo, voltando para Hero e voltando para a lista de produtos. Porém, se eu estou no meu carrinho e eu mando continuar, eu estou na página de identificação. Eu estou aqui em identificação, mas se eu clicar aqui no meu Home, a página de identificação continua aparecendo. Então, esse meu link aqui de Home tem que esconder identificação, beleza? Esse aqui é um dos pontos. O outro ponto é, continuei, entrei em identificação, finalizei o cadastro, estou na parte do pagamento. Se eu clicar em Home, novamente, eu vou ter o mesmo problema. Eu vou voltar e eu tenho aqui a exibição de pagamento. Vou fazer de novo o fluxo. Estou no carrinho, continuar, estou em identificação. Se eu clicar no carrinho, aparece o carrinho e volta a identificação. E ainda está ali o pagamento, porque eu não consegui esconder ele ainda, né? Porque eu não consegui esconder ele de fato ainda. Vou atualizar aqui toda a minha aplicação. Dá para a gente perceber que o nosso botão Home não está escondendo identificação nem pagamento. E o nosso botão do carrinho não está escondendo também a seção de identificação e a seção de pagamento. E a gente precisa também fazer isso. Então, lá em cima, Ctrl Home, para a gente ir lá para o nosso código lá em cima, eu tenho que procurar aqui o botão voltar, ele não vai servir para a gente nesse tipo de navegação. O que a gente vai ter que mexer aqui é no botão do carrinho e no botão Home. Então, o nosso botão do carrinho, ele tem que ocultar mais outros dois elementos. Então, eu vou ocultar elemento section, identificação,
Shift Alt seta para baixo e Section pagamento. Então, quando eu clicar no botão do carrinho, eu tenho que esconder identificação e pagamento se eles estiverem aparecendo. Então, vou copiar aqui essas duas linhas e vou fazer a mesma coisa para o BTN Home. Também vou adicionar o ocultar elemento, identificação e pagamento. Com isso, a gente vai prover o que é necessário para que a gente possa controlar ali todo o fluxo básico de navegação da nossa aplicação. Se eu estou no carrinho, se eu continuar, percebam que está aparecendo a minha página de identificação, porque eu cliquei em continuar. Se eu clicar no carrinho, ele volta para o carrinho e some a identificação. Eu vou lá em continuar, vou avançar aqui a finalização do cadastro, estou em pagamento, vou clicar em carrinho, some tudo, volta só para o carrinho. Beleza? Vou continuar, estou em identificação, home, ele volta para home completamente. Vou para o carrinho, está no carrinho. Continuar, estou em identificação, continuei aqui, estou em pagamento, home, ele volta, está aparecendo tudo bem certinho e não está aparecendo mais ali a página do home. Ou seja, a aula de hoje basicamente era para a gente incluir no nosso projeto as duas novas seções de cadastro, que são identificação e pagamento, para que a gente criasse um fluxo básico de navegação do usuário durante o processo de finalização do carrinho. Porém, a gente ainda precisa implementar alguns recursos. A gente precisa fazer ali a captura dos dados que o usuário está colocando no formulário, a gente precisa armazenar isso, a gente precisa validar para aí sim, de fato, dar prosseguimento para as próximas etapas. Por exemplo, após ser feita a identificação do usuário, eu não posso ir imediatamente para a página de pagamento. O usuário ele precisa ser alertado se o cadastro dele foi feito com sucesso. Aí sim ele pode ser conduzido para a página de pagamento ou para voltar para o carrinho. Ele pode até decidir qual fluxo ele pode seguir. Mas isso daí são tarefas e desafios que a gente vai desenvolver ao longo das próximas aulas. Como eu geralmente digo para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!